Bem, pessoal, antes de começar a fazer o desenho e ensinar vocês, que hoje nós vamos ver a projeção, tá? O sistema de cavaleira cônica. Então, vamos lembrar um pouco lá atrás das projeções oblíquas, ortooblíquas. O que é que nós tínhamos, primeiramente, na projeção ortooblíqua? Nós tínhamos aqui uma projeção da frontal, tá? A imagem frontal, verdadeira grandeza, né? A vista frontal do objeto. E tínhamos aqui a projeção oblíqua, onde a vista frontal estava aqui, e tínhamos aqui, ó, nada mais do que as projeções oblíquas, todas partindo aqui de cada vértice específico, né? Esse partindo daqui, desse vértice aqui, tá um pouco troncho. Esse provavelmente desse, né? E esse provavelmente desse. Essas linhas, elas eram paralelas, não é? Aqui eu fechava o meu objeto, eu tinha meu objeto. E o que é que nós tínhamos? Tínhamos aqui a vista frontal, tínhamos a vista frontal aqui, tínhamos nossa projeção oblíqua, onde todas elas aqui são paralelas, as projeções oblíquas, as arestas oblíquas são todas paralelas a um ângulo alfa, todas fazem esse mesmo ângulo, não é? Era assim na ortooblíqua, tá? E o orto e ortogonal é justamente porque era uma projeção cilíndrica e essa projeção cilíndrica mantém essas arestas todas paralelas, né? Essas linhas todas paralelas, que são as minhas linhas projetantes, consequentemente minhas arestas também vão ficar todas paralelas, tá? E aqui era a minha vista, não é, lateral, e provavelmente aqui é a minha vista lateral direita. Aqui é a minha vista superior. Essa daqui é verdadeira grandeza, é a minha vista frontal. No sistema cavaleira, o que é que nós tínhamos no sistema cavaleira dessa mesma imagem? Nós tínhamos o seguinte, a diferença todinha desta imagem para a cavaleira é que a vista frontal aqui de projeção ortogonal, verdadeira grandeza, ela some. Então, o que nós tínhamos basicamente era essa segunda parte aí do objeto, que era somente a minha representação, tá? Oblíqua dele, sem essa verdadeira grandeza aqui atrás. Então, nós tínhamos basicamente isso. É tanto que a gente pegava e multiplicava por um fator K, se ela não fosse uma cavaleira isométrica. Poderia ser o K, porque na cavaleira isométrica o K é igual a 1, né? Então, não tínhamos essa imagem aqui de projeção. Não tínhamos essa imagem aqui de projeção nesta daqui, que é a cavaleira. Aqui continua sendo a minha a minha vista frontal, certo? Do objeto. Ok. Perfeito. E outro detalhe também a respeito disso é que essa vista frontal ela era a verdadeira grandeza. Então, nós tínhamos aqui a verdadeira grandeza e depois nós tínhamos aqui um ângulo alfa. Esse ângulo é igual, tá? E essas arestas oblíquas elas são todas paralelas. Então, a minha cavaleira ela assumia essa vista aqui existente na ortooblíqua. Ok, até aí a gente já sabe que a não existência dessa imagem e a utilização, inclusive, dela, né? Na realidade, ela existe sim, ela está aqui, porque a gente vai utilizar ela, utiliza essa daqui com verdadeira grandeza, para fazer a minha cavaleira, por si só, né? Ok. No sistema agora, vamos agora falar um pouco do sistema cônico, que a gente vem aprendendo. No sistema cônico, o que é que nós temos no sistema cônico? Primeiramente, as linhas projetantes, as linhas saem de um ponto C, C1, certo? E o que é que nós tínhamos? Nós precisávamos desse ponto C1
E precisávamos aqui já no plano estar contido uma verdadeira grandeza, uma projeção ortogonal da vista frontal do objeto. Será a vista frontal do objeto. Meu objeto, todas as projetantes partem agora de C1, passando pelos vértices dessa vista. Então, eu tenho aqui um passando por esse vértice, que eu posso chamar ele de A1, vindo até aqui. Está um pouco troncho, deixa eu ver se eu consigo ajeitar um pouco. Isso aqui é só para a gente aprender, tá? Relembrar. Está um pouco troncho, mas é só para título de aprendizado. Aqui eu acho o meu A1, aqui eu tenho o meu A2. Se a gravação está pegando, tá não. Eu tenho aqui o meu A2, não é? Esse meu A2 eu poderia posicionar ele em qualquer canto, poderia dar informações para posicionar ele. Nós temos aqui o C', que é a 90 graus, né? E o C' é esse ponto, traçando uma perpendicular à semi-reta que fica entre C1 e A1. E o segmento de reta. E a partir daí nós tínhamos como saber qual era a profundidade, inclusive, do meu objeto através aqui do meu A'. Então, passando por esse meu A' até encostar no meu A2. O A2 era determinado, poderia ser determinado por essa distância, a linha A1, como você poderia já deixar a A2 para depois achar o A'. Então, tanto faz você achar um ou outro. Uma dessas duas informações você precisa. Então, fazendo aqui, por exemplo, um C, vamos chamar de D. D, eu teria aqui a profundidade do meu objeto, que seria D, seria esse aqui. Certo? Tá tudo bem tronchinho. E aqui eu poderia fazer meu objeto, fazer ele completamente utilizando todas as projetantes partindo aqui de C1, certo? Lembro a vocês que as linhas horizontais e verticais, elas permanecem, tá? Não são verdadeiras grandezas, mas a gente utiliza delas para fechar o nosso paralelepípedo de referência, né? Tá? Então, só observem esses detalhes para que a gente consiga fechar ele e entender o problema. Ok, então nessa vista nós tínhamos aqui a vista frontal e nós tínhamos aqui nossa projeção ortocônica, certo? Lembro a vocês que essas linhas daqui, das arestas laterais, elas não são paralelas. Essas, elas não são paralelas. Por quê? Porque as linhas aqui elas estão partindo de C1. Então, elas não são paralelas. Uma é menor do que a outra, uma é maior, justamente porque elas afunilam em um determinado ponto. Então, elas não são paralelas. Aqui na frente, você teria a sua vista frontal. E aqui seria a sua vista inferior. E aqui eu preciso dessa vista aqui, que é a minha vista de projeção ortogonal da vista frontal do objeto. Tá? Frontal do objeto. Certo? O que acontece? Voltando aqui para lembrar uma coisa a vocês, que eu acho que eu não apaguei, não. Eita, apaguei. Depois eu volto. Vamos agora falar sobre a cavaleira. Como seria essa cavaleira cônica? A cavaleira cônica, ela segue o mesmo princípio lá da ortoblíqua, que é o seguinte: essa imagem frontal aqui, ela não vai ter mais. Eu vou ter somente a minha projeção, cônica, certo? Fazendo aqui ângulos diferentes, fazendo essa projeção cônica aqui, somente. E eu também vou fazer uso de uma face. Na ortoblíqua, nós tínhamos a face frontal e fazíamos aqui o objeto a partir dela, da face frontal, da vista frontal. Para a cônica,
nós não vamos fazer o uso da vista frontal, nós vamos fazer o uso da vista inferior do objeto. Por quê, professor? É como se a gente pegasse o objeto, eu tenho aqui meu objeto, meu cubinho, e aqui eu tenho o meu plano. É como se a gente encostasse ele na folha e olhasse assim, ó, de um ponto, onde seu olho nada mais é do que o ponto C1, seria literalmente esse ponto de fuga das projetantes. Então, seu olho sendo isso, certo? Sendo esse ponto de fuga, então nós encostamos. Quando encostamos, na própria folha vai estar em verdadeira grandeza a face inferior do objeto, e a partir dali a gente começa a traçar a nossa projeção cônica. Outra coisa é que se seu olho aqui é o plano, e o seu olho é o próprio C, tá? O ponto C no espaço, então o seu ponto C, ele também vai ser projetado aqui na folha, é como se você estivesse olhando para a folha diretamente. Então C1 vai ter que existir. Lembre, nas projeções cônicas, o ponto C sempre vai existir, porque é o meu ponto de fuga, é o meu ponto, tá, onde está saindo as linhas projetantes. Então, basicamente, só vai existir aqui essa imagem de baixo e o meu ponto C, que vai ser o principal, onde vai sair todas essas linhas. Claro que a projeção C1 pode existir por rebatimento, e vai, certo? A diferença é que essa vista frontal aqui ela não vai existir. O que vai existir vai ser a vista inferior do objeto, inferior não, desculpa, anterior do objeto, a parte de trás do objeto. Nós temos aqui a vista posterior e anterior, tá? Que seria a frontal e a parte de trás do objeto. Eu vou colocar a vista traseira do objeto para que vocês consigam lembrar dessa informação. Então, a vista traseira do objeto, vocês precisam prestar atenção que ela é bem parecida com a frontal. A diferença são as linhas que são visíveis e que não são visíveis. Então, por exemplo, um objeto que eu tenho assim, ó, um objeto que eu tenho assim, por exemplo, esse objeto, quando eu olhei ele aqui de frente, eu vou ter uma vista frontal basicamente assim, ó. E a vista aqui da parte de trás, a posterior, nós temos aqui uma bem parecida. A diferença é que essa linha central agora vai ser tracejada. Então, as vistas frontais e a vista da parte de trás, a vista traseira do meu objeto, tá? A anterior e posterior, elas são parecidas. A diferença é que muitas das arestas vão ser tracejadas. Então, vocês precisam ficar atento a isso. E ela será utilizada no meu objeto. Como é que ela vai ser utilizada no meu objeto, professor? Ela vai ser utilizada da seguinte forma. Deixa eu apagar essa imagem aqui. Eu vou ter aqui ela desenhada, porque ela vai estar encostada já. Essa aqui vai ser minha vista traseira, tá? A vista posterior. E daqui eu vou ter um ponto C1. Esse C1 vai existir? Vai sim. E o que é que nós vamos fazer? Nós adotávamos A1 como sendo essa aresta daqui, de cima. Nós vamos agora adotar o A1 como sendo a aresta mais longe do ponto C1. Fica melhor para você fazer o desenho. Poderia adotar outra, professor? Poderia, mas vamos adotar essa vista aqui. E o nosso objeto, ele vai passar por todos esses vértices, inclusive por A1 aqui, para ser desenhado, tá? Aqui na frente. E essa imagem aqui da parte de trás do objeto, ela vai compor, sim, meu paralelepípedo de referência. Então, ela vai compor meu paralelepípedo de referência. Tá? Ela vai compor, sim, meu paralelepípedo de referência. Vou fazer assim. Deus do céu, tanta tronchura, não é?
ela vai compor. Então, meu paralelepípedo de referência, ele vai ser composto por essa imagem. Essa vai ser a minha vista frontal, essa vai ser a minha vista superior, essa vai ser a minha vista lateral direita e essa aqui vai ser minha vista, tá? Verdadeira grandeza e vai fazer parte da minha cavaleira. Então, professor, como é que eu faço esse desenho em si? Veja, eu vou lhe dar um C1, eu vou lhe dar um C1 e vou lhe dar um C', que aqui na realidade é C'. Vou lhe dar um C', 90 graus, C'. Perfeito. E a partir daí você vai fazer o seu objeto. Só que agora você vai fazer com ele com base aqui embaixo, A1. Então, vamos aqui reformular esse desenho. Eu vou ter aqui a minha vista da parte de trás, né, a minha vista posterior do objeto. Vou ter aqui meu C1 e aqui eu vou ter chamar de A1. Eu acabo de traçar aqui essa linha, passando por essa aresta, A1. Vou aqui e dou a distância C1, C' igual a x centímetros. Aí você vem aqui e marca 90 graus e C', x centímetros, 90 graus. E você sabe a profundidade. Qual é a profundidade do seu objeto? Qual é o comprimento dele? Você sabe, você tem essas informações. Então, eu digo que é 3 centímetros, 4 centímetros. Aí você vem aqui e marca, tá? 90 graus também, essa distância. Esse ponto agora vai ser o meu A'. A partir daqui, a gente já possui vamos botar mais para cá, fica melhor. Essa medida para achar o nosso A2. Achando A2, lembre-se que esta aresta é a aresta da parte de baixo ali, a inferior, a parte de baixo. Então, agora, a partir de C1, tendo esse ponto A2, eu posso fazer tudo. Partindo tudo de C1, eu vou passar todas as minhas projetantes por todas as minhas arestas. Tá? Passa aqui, ó, por essa aresta. Vou encontrar aqui, ó. Lembrem que as linhas horizontais e verticais, elas permanecem horizontais e verticais e elas vão sempre de uma projetante para outra projetante. Então, eu já tenho aqui, ó, essa linha, passo aqui outra projetante por esse vértice, aí traço aqui, ó, para cima, depois traço aqui por essa projetante, por esse vértice, corto daqui para cá e daqui para cá. Então, acabei de fazer basicamente meu objeto. Mal feito, porque eu estou fazendo na mão, na canetinha. Mas espero que vocês tenham entendido qual seria o procedimento. Existem outras regrinhas? Existem algumas regrinhas aí, que é o seguinte. A distância... Um desenho... Isso aqui é a minha cavaleira, tá? E lembrem que aqui é a minha vista... essa imagem faz parte da cavaleira cônica e é a minha vista posterior, traseira do objeto. Frontal, traseira. Seria anterior, posterior. Perfeito, perfeito. Bora lá. Eu vou colocar aqui nos slides. Esses objetos, essas representações, só cavaleira, quando nós temos a projeção ou oblíquo-cônica, elas não representam um sistema, tá? Elas não fazem parte de um sistema de representação, de projeção. Por quê? Porque elas distorcem muito o objeto e você sempre precisa de pelo menos uma imagem, uma projeção, tá? Para que se torne um sistema de projeção e que você consiga replicar e fazer seu objeto em qualquer outro canto. É exatamente igual como nós temos lá no sistema oblíquo, ortooblíquo. Então, na cavaleira lá do sistema ortooblíquo, o que é que a gente fazia? A gente fazia prolongamento das linhas até fazer uma projeção, seja lateral direita, lateral esquerda, superior, inferior, qualquer projeção que seja. Aqui também, só a projeção cônica ela não representa um sistema de representação. Ela não faz, ela distorce muito e distorce realmente muito.
Então, o que é que nós precisamos? Precisamos de uma representação dela, nós precisamos de uma projeção dessa representação cônica, ou de uma lateral ou da imagem superior, e assim em diante. Vocês é que precisam escolher. No caso aqui, eu vou escolher o seguinte, vou apagar essa imagem aqui do lado, vou escolher uma superior e uma lateral. Então, o que é que nós vamos fazer? Para superior, nós prolongamos as linhas aqui, ó. Prolongamos todas para baixo, as linhas verticais, todas. Prolongamos para baixo. Fora do meu paralelepípedo, eu escolho o ponto. Vocês podem escolher qualquer ponto, desde que a imagem que você vai fazer lá embaixo não, tá? Não fique sobreposta, né? Não invada, não fique em cima da projeção cônica. Então, eu peguei aqui e marquei esse ponto. Tracei aqui um horizontal. Como é que eu faço para traçar a aresta embaixo? Tudo parte do meu ponto C1. Então, eu venho aqui de C1, passo aqui por esse ponto, prolongo ele até encostar nessa daqui. Mesma coisa para o outro lado, passando por esse ponto, prolongando ele até encostar nesse ponto aqui. E depois eu uno. A partir disso, eu posso dizer a vocês que eu vou ter aqui, ó, na parte de baixo, a representação da minha vista superior. É como se eu estivesse olhando aqui de cima e eu represento aqui embaixo essa vista. Todas as outras projetantes, todos os detalhes precisam ser projetados aqui e vocês, todas as linhas para construir as arestas laterais precisam partir de C1. Mesma coisa na lateral. Na lateral é igual professor. Colocar aqui, ó. Trago linhas aqui, ó, horizontais, todas do meu paralelepípedo, os detalhes. Aqui eu posso fazer a união, né? Linhas horizontais e verticais eu posso. E aqui C1 vai passar aqui também, ó. Posso fazer a união. Na realidade eu começo com essa daqui de baixo, né? Essa daqui não. Eu começo com a mais próxima do C1. Aí aqui eu vou passar linhas saindo de C1, passando por esse ponto até prolongar e bater na outra projeção. Então, automaticamente vocês vão ter aqui a representação, tá, da minha vista lateral direita. É como se eu estivesse olhando daqui, projetando aqui. No slide que eu tenho aqui, os desenhos eles estão com essa falhinha, tá? Mas ele representa aqui a vista lateral esquerda, quando na realidade teria que ser a vista lateral direita, que é essa vista que eu estou vendo desse lado. Então, tudo sai de C1. Todas as arestas laterais saem de C1. Toda a parte cônica sai de C1. Eu sei que as linhas estão completamente tronchas como essa. Olha como está troncha. Está completamente troncha, porque eu estou fazendo na mão. Mas, senão a gente não ia demorar um século, e eu sei que vocês, para ver esse vídeo aí, eu já sei como é que funciona. Quanto mais longo o vídeo, é muito mais preguiça, tá? Vou postar esse vídeo para que vocês tenham uma base, depois vou postar outro explicando o slide e na aula a gente vai rever isso aí para que vocês tenham entendido. Ganhar tempo, tá?